Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Segunda-feira está acabando, né? Tá acabando, gente. Segunda, terça e quarta. Zé Fim. Vamos passar de final de semana? Tudo bem? Tranquilo? Friozinho, não friozinho, né? É isso aí. Pessoal, vamos então, gente. Vamos fazer hoje História e Geografia. Nós vamos fazer História e Geografia para acabar. Acabamos sexta-feira. Acabar entre aspas, né? Vocês entendem quando eu falo acabar, né? Porque tem algumas coisas que nós pulamos, algumas coisas que tem que ser revistas, algumas coisas, não, acho que tudo tem que ser revisto, né? Mas estamos fazendo o nosso possível e o nosso impossível, né? Então, assim, sexta-feira nós conseguimos acabar aquela parte da Lua, né? Nós falamos das fases da Lua, estudar um pouquinho da Lua e nós terminamos. Hoje nós vamos terminar Geografia e História. Pessoal, presta atenção. Vocês perceberam que tem algumas coisas que eu estou pedindo na apostila, que eu estou pedindo para fazer com mais capricho, tirar uma foto? Por exemplo, de português e literatura, eu pedi as provas, certo? De ciências, eu pedi para fazer a pesquisa do equinócio e do solstício, que vocês me mandaram bonitinho, parará, bem certinho. Por quê, gente? Porque isso são os meus documentos, tá? Além de eu ter vocês diariamente comigo, todos os dias participando, dando mensagem, dando foto, dando vídeo, tá? Vamos lá. Em história, eu vou precisar que vocês façam isso também, hoje. Em geografia, também, hoje. Tá? Vamos lá? Vamos por par? Caderno de geografia e história pode fazer num só, tá? Não precisa fazer. Escolhe geografia e história. Qual caderno que você quer montar esse cabeçalho aqui, tá? Acho melhor montar no de geografia, porque essa matéria aqui é geografia. História, na verdade, é só uma página que eu vou dar pra vocês agora que nós vamos finalizar, que vocês vão fazer uma pesquisa pra mim da religião, tá? Então vamos lá. Geografia e história, 29 de junho de 2020, segunda-feira. Peguem lá, vamos começar. Apostila de História, página 167. Pega aí, vamos lá. Vou pegar também. 167 na página. Gente, o que nós estamos falando de história? Sobre as religiões, tá? Nós não falamos lá sobre o judaísmo, budismo, islamismo e cristianismo, né? Sobre a religião, como que iniciou, como começou, isso é história. Para nós finalizarmos isso, vocês vão fazer uma pesquisa para mim. Qual pesquisa? Vamos lá. Página 167, copiem isso, gente. Ó, deixa eu sair daqui, vocês dão um print e pode copiar, tira o print para vocês copiarem tudo isso no caderno, tá? Depois eu vou para a parte de lá para explicar. Mas já pode copiar tudo. Tira o print, 1, 2, 3, pá, tirou. Muito bem. Ó, coloquem a data de hoje. A religiosidade a favor da paz mundial. A crença, a formação religiosa desempenham nas sociedades um papel essencial, não só pelos ensinamentos voltados à virtude, como também direcionando e moldando as questões morais e sociais, por meio de convivência e opiniões diversas. As sociedades que respeitam a opção religiosa das pessoas tendem a ser mais tolerantes, pois seu cidadão pode expressar livremente as suas crenças e os seus valores. É importante que exista a separação adequada entre igreja e Estado, o que permite às instituições religiosas expressar a sua mensagem, reconhecer a sua identidade e viver sua convicção de forma significativa. Escreva um pequeno texto sobre a influência que a formação religiosa pode exercer sobre uma sociedade. Gente, veja bem, presta atenção. Nós vimos aquela foto da lição de casa que mostrou, lembra essa foto aqui que nós vimos, ó? Uma reunião que teve sobre os principais líderes religiosos, justamente para quê? Para poder manter a paz, tá? Por quê? Porque se tem uma coisa que sai briga é religião, mulher e futebol. Não briga, eu não sei para que brigar, né? Mas enfim, existem pessoas e existem pessoas. O importante é que nós saiba que faz parte da lei, as pessoas têm liberdade de escolha, tá? Elas escolherem o que elas querem acreditar, o que elas querem desenvolver, quais são as suas crenças e viver sobre aquilo. A pessoa tem esse direito. Você não pode questionar o outro porque ele é de uma determinada religião, porque ele segue alguma coisa ou porque ele
acredita em alguma coisa. Cada um é livre para fazer e seguir aquilo que quiser, tá? Então, tem que haver o que eu respeito. Por isso que foi separado o Estado de religião. O Estado, ele tem um compromisso do quê, gente? De cuidar do cidadão. Saneamento básico, educação, saúde, enfim, né? Cuidar aos idosos, proteger criança e adolescente, combate a drogas, combate a doença sexualmente transmissível. Isso é problema do Estado. O Estado não se intromete com... Estado, que eu estou querendo dizer, eles são os nossos governantes, tá? Ele não tem nada a ver com a religião, ele não se intromete em religião. O Estado não fala de religião. Você já viu algum governador, algum prefeito, algum senador ou até mesmo presidente da República falando sobre religião? Ah, tem que seguir a religião. Não, as pessoas são livres para seguir o que quiser. Então, o que você vai me pôr aqui nesse texto? Você não vai me falar sobre a sua religião. Quero saber disso. Cada um é livre para seguir aquilo que quiser, cada um é livre para acreditar naquilo que quiser. O que você vai me pôr aqui nessa página? Eu quero que você me fale como que é possível exercer a sua fé, a sua religião, aquilo que você acredita em uma sociedade, tá? Então você vai me escrever um texto. Ou você pode me escrever um texto, ou você pode me colocar os principais itens. Por exemplo, vou falar um exemplo. Para você poder exercer, para eu poder exercer a minha religião, um exemplo, primeira coisa, eu tenho que respeitar do meu companheiro, do meu amigo, da pessoa que está próxima, primeira coisa. Então, a primeira coisa para se poder ter paz entre as religiões, o que é? É o respeito. Depois do respeito, o que nós temos que... Depois que nós tivemos que ter o respeito, o que nós temos que saber? A viver em sociedade com essas diversidades, respeitando cada um, né? O que mais? A gente tem que ver que cada indivíduo é responsável pelos seus atos. Então, se você acredita em alguma coisa, você vai sofrer as consequências por acreditar em alguma coisa. Esse problema é seu. Então, você vai colocar aqui nessas linhas para mim o que é necessário que o ser humano faça para poder ter a paz entre todas as religiões, preservando as suas crenças, preservando os seus valores. O que é necessário a pessoa saber para ela poder passar para o mundo as suas mensagens, né? Primeira coisa, a pessoa precisa saber o que ela está falando, né? Você quer passar uma mensagem para alguém, presta atenção no que você está falando. Você pode até ter uns errinhos ali, outros errinhos ali, mas você não pode falar uma coisa absurda. Mas cuidado com o que fala, né? Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ser conhecedor daquilo que ela acredita. Ela tem que conhecer aquilo que ela está falando, né? Buscar de fontes, ler autores, ler diversas coisas. Enfim, é isso que vocês vão me fazer. Vocês vão colocar bonitinho com a data e me tirar uma foto disso, tá? Esse é o documento que eu vou ter de história. De ciências eu tive o equinócio solstício que vocês me passaram, e de história eu vou ter isso. Xangoiés, tá? Então, história, página 67, a religiosidade a favor da paz mundial. Tirar uma foto e me passar. Fechou? Vamos lá. Geografia 221 a 232. Nós vamos fazer agora, tá? O que nós vamos falar, gente? Depois eu falo dessa pesquisa que vocês têm que fazer também de geografia para mim. Primeiro vamos falar da apostila, tudo bem? Depois eu falo essa pesquisa de geografia também para hoje, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da desigualdade. Página 221. Abrem lá. Corações de vida de mamãe. Vamos acabar com a apostila. Nossa, vamos acabar com a apostila de geografia. Mais desigualdade. Pessoal, veja bem, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. O que nós vamos falar agora? Em geografia, o que a gente trata em geografia? A gente trata da sociedade como um todo, né? Além da sua localização. E nessa parte específica de geografia que nós estamos trabalhando agora no segundo trimestre, a gente está falando especificamente de dados, os dados que são coletados. Então, nós falamos de como que a sociedade é dividida com relação a jovens, com relação a adultos, com relação a crianças, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade. Nós falamos sobre o índice de alfabetização, nós falamos sobre o índice de desemprego, o desemprego informal, tá? Muito bem. O que nós vamos falar agora? A gente vai falar de um assunto um pouquinho delicado, porém necessário. Nós vamos falar de mais desigualdade. Por quê? Nós vamos colocar em questão agora aonde nós temos o maior índice de desigualdade. Ah, professor, desigualdade é rico e pobre. Não, tá? Porque você sabe que rico e pobre não tem diferença. O que tem diferença é a miséria e a riqueza.
É isso que tem diferença. Porque o pobre sem emprego, ele é miserável. É aí que está o problema, tá? Não é o pobre. Não é aquele que tem muito, aquele que não tem nada. Não, é aquele que é miserável, aquele que tem falta das necessidades básicas de um ser humano. É aí que está o problema, que as pessoas não entendem. Mas enfim, vamos continuar. Nós temos um problema muito delicado, mundialmente falando, que é preconceito, tá? Uma palavra muito escutada, uma palavra muito falada, uma palavra muito comentada, muito divulgada, mas pouco aplicada. As pessoas não aplicam isso, ou fingem que aplicam, né? E nós temos aqui no Brasil e no mundo, né? Nós estamos abrangendo o mundo, de uma maneira muito forte, a desigualdade com relação aos negros e com relação aos indígenas. Essas pessoas sofrem muito, tá? Pela falta de oportunidade dentro da sociedade. Claro que isso está dentro da lei, existem leis para eles, existem áreas demarcadas já dos indígenas que os homens não podem mais invadir. Mas tudo isso, gente, quando nós colocamos isso na prática, é tudo muito fora da lei, mesmo que no papel tenha. E essas pessoas vêm sofrendo de uma forma cada vez maior. E nós temos que ter consciência disso e entender que todo mundo é ser humano, que todo mundo tem direito, todo mundo tem liberdade, todo mundo tem o direito ao acesso à saúde, à educação, à moradia, a saneamento básico, à comida, a estudo. Todo mundo tem esse direito, né? Que nós não temos que ter esse tipo de preconceito. Mas nessa parte da apostila nós vamos entrar especificamente nos indígenas e nos afrodescendentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses povos que imigram para o Brasil. Os imigrantes que vêm para cá, por que eles vêm para cá? Certo? Nós vamos falar tanto da migração que acontece no Brasil. Nós vamos falar de um pouquinho mais amplo. Por quê, gente? Porque assim, por que será que tantos imigrantes vêm para o Brasil? O que tem aqui? O Brasil, como nós já vimos, é um país extremamente grande em extensão e pouco povoado, quer dizer, cabe mais gente aqui. O Brasil é um país também extremamente miscigenado. Por quê? Porque nós tivemos várias navegações que vieram na época do seu descobrimento a fim de explorar o Brasil. Principalmente pessoas que estavam fugindo da guerra, dos países guerreados. Eles vinham para cá por quê? Porque o Brasil demonstrava ser um país rico em trabalho. Eles vinham para cá para ter melhores condições de vida, para poder viver melhor. Então tudo isso nós vamos ver agora. Vamos ler? Pega lá na página 221, coloque minha data de hoje, por favor, dia 29 de junho de 2020, e vamos lá. Mais desigualdade? Sim, tem mais desigualdade sim. Vamos ler. Você certamente percebeu que há uma grande desigualdade entre renda dos brasileiros. Mais da metade da população vive com menos de 2 salários mínimos. Essa desigualdade fica mais evidente quando consideramos, a partir dos dados coletados pelo IBGE, GRIF. Quem que é o IBGE? É o Instituto de Brasileiro, Geográfico e Estatístico. Ele que colhe todas as informações. Que informações? Todas. Número de pessoas, número de cor de pele, número de educação, número de saúde, número de alfabetos, analfabetos, crianças, jovens, tudo. O IBGE, a função do IBGE é colher todos esses dados, imigrantes, migrantes, tudo, para poder passar informações para a gente através de gráfico, tá? Então vamos lá, grife lá. A partir dos dados coletados pelo IBGE, em que há menos oportunidades de educação, grife, educação, saúde, trabalho, para quem? Para os indígenas e afrodescendentes, grife, que é disso que nós vamos falar. Educação, saúde, trabalho, ainda menores para os indígenas e afrodescendentes. Continuando. A história da nossa colonização, com a imposição da cultura e dos outros valores europeus, provocou desigualdades no atendimento às culturas e aos demais grupos, já que, para os colonizadores, índio era selvagem e africano era escravo. Grife. O que acontece? Quando o Brasil começou a ser colonizado, quando essa galera veio para cá para explorar o Brasil, eles tinham uma coisa só no pensamento: índia é selvagem e africano tem que ser escravo. São seres humanos, né? Tudo bem que lá naquela época eles não tinham
a tecnologia e o esclarecimento que nós temos hoje. Mas hoje nós temos, né? Então hoje ter esse tipo de preconceito contra essas pessoas é crime. Que isso, gente? É ser humano, como nós, como todo mundo. Todo mundo tem direito, né? Então vamos lá. Essa visão permanece ainda nos dias de hoje, acabei de falar, trazendo para o cidadão várias consequências que vão desde a questão do reconhecimento, que constitui mais a metade da população, até o preconceito diário, certo? O censo de 2010, o que é o censo? O censo é aquela coleta que faz de 10 em 10 anos, lembra? O censo ele faz essa coleta de um monte de informações também, só que eles fazem essas coletas de 10 em 10 anos, não é igual o IBGE, que faz a hora que você quiser, você vai lá, você tem informação na sua mão. O IBGE ele publica isso diariamente, existe um site do IBGE publicando diariamente os dados que eles vão coletando diariamente. Agora provavelmente deve estar falando de Covid o tempo inteiro, né? O site do IBGE. Eles devem estar mostrando esse gráfico toda hora, todo dia, para saber como é que está a pandemia com relação ao nosso Brasil. Então fez o censo em 2010 e é para ser feito esse ano. Você vai fazer, eu não sei, gente, mas é de 10 em 10 anos. Revelou o quê, gente? Que a população indígena é composta por 896.917 indivíduos em todo o país. Essa população característica por altas taxas de natalidade e mortalidade. As proporções de indivíduos de 0 a 14 anos corresponde a 36,2% e de 15 a 64 anos, 52,2%. A maior parte deles vive em terras indígenas, 57,7%, predominante nas áreas rurais, 63,8%. Muitos ainda vivem em áreas urbanas, onde mantêm suas práticas tradicionais. Em São Paulo, por exemplo, existe a aldeia Guarani em Parelheiros. Ó, o que acontece? Esses indígenas, gente, eles já viviam aqui. Quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui, eles são considerados selvagens. Mas muitos dos índios hoje continuam com as suas mesmas tradições em algumas determinadas regiões do Brasil. Então o que aconteceu? Teve que atribuir uma lei. Olha só, gente, a galera já morava aqui, já teve que ter uma lei para eles poderem ficar no lugar deles. Que onde tem a maior concentração? Nós vamos ver aqui. Lá no norte e no Mato Grosso, tá? É onde tem a maior concentração do povo indígena ainda. Muitos ainda vivem nas mesmas situações, em ocas, pescando, caçando, mas a maioria vive já com saneamento básico, já tem água encanada, já tem luz, as crianças estudam, né? Pais têm um pouquinho de informação e muitos já vieram para a zona urbana, já conseguiram se adequar a essa cultura portuguesa que trouxe para nós. Eles já se adequaram, já estão entre nós. Porém, gente, há muito preconceito com essa galera ainda. Ainda todo mundo tem muito preconceito contra os indígenas. Eles são pessoas normais. Eles são apenas pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Só. Ah, mas eles são ruins. Também existe gente brasileira ruim e bom também. Existe gente boa e ruim em tudo quanto é lugar, né? Ó, por exemplo, essa aldeia em São Paulo que existe, uma aldeia que tem em São Paulo, a aldeia Guarani, ó como que eles vivem, a casa que eles vivem. E lá eles têm, gente, os costumes dele, as comidas, as tradições, as crenças. Pô, deixa a galera ver em paz. Deixa isso, né? Certo? Vamos lá, gente. Mudou lá para a página 222. A taxa de alfabetização indígena continua ainda menor. Ainda tem muito indígena, muita criança que não tem acesso à escola. Tem alguns que já vão para a escola, que estudam, fazem faculdade, mas tem muitos ainda que não vão para a escola. Muitos ainda são analfabetos. Tem criança ainda que não tem nem certidão de nascimento. Nasce, fica lá e morre lá e tá tudo bem. Isso existe ainda, tá? Quanto às moradias, somente 12,6% são de ocas ou malocas. Malocas é como se fosse uma espécie de casa, tá? Hoje predomina em casas com 60,3% com abastecimento de água, nas zonas urbanas, e 65% ainda está em fossa. Eles não têm privada, tá? De esgoto nas áreas rurais. Gente, é a tradição deles. Eles estão bem vindo assim, deixa os caras, deixa o povo lá. O povo está incomodado com esses indígenas, deixa eles estão aqui antes de nós, né? As terras indígenas estão definidas na Constituição. Lembra a Constituição que eu mostrei para vocês, aquele livrinho verde? Aquele livrinho define todas as leis do nosso país. Lá tem uma lei que é específica para esse povo. Teve que fazer uma lei para eles, para poder deixar eles em paz. Fala assim, ó.
São as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a por eles habitat em caráter permanente, as utilizadas para as áreas produtivas e imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessidades da sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradição. Quer dizer, tem uma lei que protege esse povo. Eles cuidam do ambiente. Quem faz esse monte de coisa com o ambiente é nós. Esses imigrantes que vêm para cá, nós que estamos aqui, que nascemos aqui, que prejudicam o meio ambiente, estraga floresta, acaba tendo extinção de animais. Eles não, gente, eles vivem lá, eles sempre foram assim, eles sempre viveram assim, tá tudo bem, né? Deixa o povo seguir em paz, é verdade. Vamos lá, continuando. Nesse mapa aqui, gente, o que tá mostrando nesse mapa? Tá mostrando as áreas que foram demarcadas, quer dizer, as alaranjadinhas que já são deles, as verdes que vão ainda identificar se vão dar para eles, se não vai, e as que estão em demarcação que não pertencem a eles. Esse mapa aqui mostra realmente a situação. Provavelmente isso daqui é do censo de 2010. Provavelmente agora em 2020 essas demarcações poderá estar maior. Poderá, não sabemos ainda, né? Mas enfim. Já a população afrodescendente, agora vamos falar da população afrodescendente. Apesar de hoje predominar no Brasil com 51,7%, é a mais antiga e a mais desigual no país. Grifem. Mais antiga e mais desigual. Os dados do IBGE apontam que a violência contra a mulher, jovens, crianças, bem como a marginalidade, vem dessa população. Tudo bem? Ainda continua um preconceito muito alto. Essas pessoas, agora a gente está falando dos afros, tá? Eles acabam tendo menos oportunidades. Por quê? Porque eles são, todo mundo tem preconceito com eles. É difícil você ver um afrodescendente conseguir chegar a uma carreira, porque todo mundo tem preconceito com eles, eles estão sempre para baixo, né? Pode, gente, Os nossos governantes têm que tomar atitudes drásticas, por mais que eles tomem, por mais que há leis, isso vai muito do ser humano, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Considerados os dados relacionados à sua renda, educação e saúde, lá do IDH, lembra que vocês fizeram a pesquisa do desenvolvimento humano, que é os dados do Instituto de Desenvolvimento Humano, a diferença é muito evidente. Pega esse gráfico, olha esse gráfico, acompanha comigo, população branca e população preta ou parda, se tratando da população afrodescendente. Olha o gráfico em 2001 e 2011 da população branca. Essa verdinha são a população em nível regular. Olha a população preta ou parda. Olha, em 2001 tinha 32% de gente que não frequentava o ensino regular. Já diminuiu hoje, tem 11,8%. Porém, do povo branco é 4,5%. Vocês entendem a diferença? Existe uma diferença muito grande nisso ainda. Ainda há muito o que fazer. Passa geração, muda, e o pessoal parece que não aprende ainda com relação aos preconceitos, né? Seguimos. E o acesso à saúde não é diferente. Considerando 12 meses, o atendimento com a população, 60% é do afrodescendente. Então você entende que eles acabam, gente, sofrendo um preconceito tão grande com relação a tudo isso, que eles acabam não tendo oportunidade dos estudos, de universidade, de moradia, de trabalho, agora até a saúde. Quer dizer, você vê que eles são os menos desfavorecidos. Por quê? Porque como eles não têm apoio, né, em sua localidade, eles acabam morando em lugares precários. E seu acesso ao saneamento, seu acesso a diversas coisas acaba sendo prejudicial. Isso não pode acontecer. Não pode. As pessoas têm que ter o direito, todo mundo, a tudo igual, tá? Mas no Brasil ainda existe um alto índice que nós temos que combater, gente. Na minha geração, se eu não vou conseguir, na geração de vocês, do filho de vocês, isso tem que ser combatido. Deus fez seres humanos, Deus não fez raça. Deus fez pessoas para se amarem, para se respeitarem entre si. Deus deu a pátria para ser amada, para ser respeitada. Dentro de tudo isso, foi feito leis para que os nossos valores sejam enaltecidos, para que todos tenham direitos e deveres, independente da sua cor, da sua religião, do seu tamanho, do seu peso, o que você faz, o que você não faz, se você é rico, se você pode, independente disso. As pessoas têm que ter respeito um com os outros, tá? Então vamos lá, ó. Por exemplo, essa aldeia aqui são os quilombos.
que Goiás... Quem são os quilombos, gente? Sabe quem são os quilombos? Os quilombos são aqueles escravos que foram libertos e jogados. Quando teve a absolução da escravatura, que os negros não eram mais escravos, e aí fizeram o que com eles? Tchau. Tchau, e aí? Aí ninguém dava emprego pra eles. Os caras eram acostumados a ser escravos a vida inteira. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer nada. Só sabiam trabalhar com força braçal, escravizado. Soltaram esses coitados pro mundo, pro Brasil aí. Ai, professor, mas isso já acabou. Isso acabou? Acabou nada. Isso vem passando de geração em geração. Não vão dando oportunidade pra essa galera. Isso vai ficando cada vez pior, cada vez mais o preconceito. Isso é horrível, gente, tá? Mas enfim. Olha, diferentemente dos indígenas, a maioria da população negra e parda está integrada ao resto da população. Parte dos afrodescendentes vive nos quilombos, lugares em que conservam seus costumes, a religiosidade e línguas e demais traços culturais. Só que tem uma diferença muito grande, porque o que acontece? O negro, o pardo, o afrodescendente, ele ainda entrou, né? Ele continuou, ele conseguiu acrescentar, ele conseguiu se inteirar, mesmo com todos esses preconceitos, ele conseguiu se misturar. Os índios não. Os indígenas têm muita dificuldade para poder entrar no meio de nós. Nós, que eu digo, são os afrodescendentes e os brancos, que é tudo a mesma coisa, é tudo igual, gente, não muda nada. E os indígenas também não muda nada, mas ainda há o preconceito. Vocês já estudaram com algum índio? Vocês já tiveram algum índio? Já teve algum índio vizinho? Tem um índio aqui em Potinenaba? Você pode conhecer alguém que é descendente de uns índios lá do Amazonas, lá do Acre, daquelas bandas lá de cima, mas você já viu? É parente teu? Vocês entendem a dificuldade? Isso existe, tá? Vamos lá, continuando. 224 pra gente acabar. Onde que eu vou parar? 232. Não, tem chão pela frente ainda. Vamos lá. 224. Os afrodescendentes não têm direitos resguardados sobre essas terras, somente em caso de titulação de propriedade. Observe o mapa. O que acontece, gente? Eles montaram a lei para os indígenas. Eles deram terra para os indígenas. Nós não vimos no mapa lá? Ó, as terras que são demarcadas por lei, os indígenas têm as terrinhas deles lá, que eles vivem do jeito que eles querem, né? Os negros não. Os negros, eles têm lei que defende, mas eles não têm uma área para eles. Ainda está movimentando, ó, por exemplo, as terras quilombadas, os quilombos, 163, e que está em processo 1514. Se você olhar no mapa, as áreas vermelhas, ó, acompanhe com esse mapa, são as áreas que tem os quilombos, tá? Que são próprios deles, mas ainda tem muita coisa para ser explorada. O restante é tudo da galera que veio, dos imigrantes que veio, né? Da cambada lá, eu sei do mundo, né? Faz parte da nossa história. Vamos lá. Com o objetivo de diminuir as desigualdades, sobretudo para esses tipos de dois grupos, afrodescendentes e indígena, que é o que nós estamos falando, que são muito comprometidos pela falta de assistência, foi criadas direitos públicos e políticos para garantir os seus direitos de cidadão. Vamos lá. A situação indígena mereceu um capítulo inteiro da Constituição, que é aquele livrinho verde que eu mostrei para vocês. Já os afrodescendentes vêm lutando desde 2010, tentando conquistar alguma coisa. O máximo que eles conseguiram foi uma lei que fala Estatuto da Igualdade Racial, que propõe que, além de crime, 20% de cotas de negros para todas as coisas. O que é cotas? 20% de qualquer universidade, escola, faculdade, emprego, indústria, tem que ter um negro. Tem que ter um negro trabalhando junto. Isso é da lei. Tem que ter. Por quê? Porque precisa enfiar essas pessoas junto. Eles precisam ter oportunidades também. Não pode escantear esse povo. Gente, há décadas, há séculos que nós estamos sofrendo, que eles estão sofrendo. Tá errado, tá? Certo? Mas a lei protege. Mas a gente, se Deus quiser, isso vai melhorar. Vamos lá, diálogo com o texto. É o seguinte, ó. Lá na página 231, vocês vão fazer uma pesquisa pra mim, tá? Ó, da página 231, vocês vão fazer uma pesquisa que é o que eu quero com relação ao documento de geografia, tá? Mas essa pesquisa, vocês vão falar sobre algum imigrante que veio. Nós vamos chegar lá. Nessa página 225, que é do Censo 2010, seria uma pesquisa também, mas eu vou fazer com vocês. O que tá pedindo? Coloca lá a data. Ó, eu vou falar, depois vocês voltam o vídeo e vai pausando, porque eu não vou ficar esperando todo mundo escrever, tá? Vamos lá.
O censo 2010 coletou dados e analisou várias características do povo indígena. Vamos colocar aqui embaixo? Eu vou enumerar alguns. Então vamos lá. Número 1, escrevam lá. Demonstrou um crescimento expressivo. Expressivo com X. Número 1. Demonstrou um crescimento expressivo. Número 2. 817 mil já se declararam indígena. Ponto e vírgula. Número 3. Eu tô falando rápido porque depois vocês voltam, tá? Pausa. Número 3. Residem mais na região norte e Mato Grosso. Número 4. Nível educacional baixo. 5. Grande maioria analfabeto e as crianças não têm certidão de nascimento. Tudo bem? 5 itens aí. Numera aí bonitinho, volta, capricha, letrinha bonitinha, faz carrego assim, faz linha, tá? Faz um negócio arrumadinho. Tudo bem? Vamos lá. 2. Gente, a número 2 está falando da lei, tá? Qual que é a lei? 12.888/2010. O Instituto do Estatuto Racial. Falamos dos indígenas, agora a gente vai falar dos afros. O que essa lei abrange? Os direitos fundamentais da igualdade racial, entre eles saúde, educação, cultura, esporte, lazer, acesso à moradia e trabalho, bem como liberdade e crença, tá? É isso que essa lei fala, 12.888/10. Quais são os principais itens dessa lei? Saúde, educação, cultura, capoeira, liberdade, trabalho e comunicação. É isso aqui, tá? É o que aqui tá falando da lei, tá, gente? É o que a lei tem. Existe uma lei que protege eles, tudo bem? Por que a elaboração, vira lá, vou fazer junto com vocês, página 227, por que a elaboração é necessária? Por quê, gente? Por que precisou fazer isso? Por que foi necessário fazer a elaboração dessa lei? Por quê? Vai, comigo. Ela engloba os direitos e deveres para que todos possam respeitar com dignidade os outros. Ponto. Volta lá, escuta eu falar e coloca lá. Volta lá e pega lá. Tá? Pausa aí, volta. Certo? Muito bem. Agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos falar... Só que eu vou parar aqui. Já tá muito longo o vídeo. Nós vamos entrar 10 horas agora, a gente vai falando mais, tá? Entra 10 horas aqui, a gente vai falando mais. Isso daqui, ó, de história, vocês têm que me passar hoje, falar sobre a realidade e tirar foto da pesquisa da página 231, tá? O que essa pesquisa vai falar, gente? Vai falar para vocês escolherem algum povo que veio imigrante para o nosso país. Então, lá na página, por exemplo, 230, que é da pesquisa, é 230 e 231 aqui, tá? Que é 230, ó, 230 e 231. O que acontece, gente? Existem muitos imigrantes e refugiados que vieram para o Brasil. Por quê? Por quê? Porque eles estão fugindo de guerra, porque eles querem melhores condições de vida, porque eles querem acesso à educação. Tá, tudo bem. Só que essas pessoas, quando elas chegam no Brasil, elas encontram uma série de dificuldades. Desculpa. Uma série de dificuldades. Eles não têm acesso à língua, eles têm dificuldade de adaptação, com o clima, localização. Sofrem. Professora, de quem você está falando? Eu estou falando, gente, desse povo aqui, ó. Eu estou falando desse povo, ó, que veio da Síria. Ó, lá na página 230 tem uma tabela, tá? Mostrando povo da Síria, da Angola, da Colômbia, da República do Congo, do Líbano, da Palestina. Olha o tanto de gente que veio para cá. Alguns voluntários, veio porque quer, outros porque vieram refugiados de algum lugar. Por quê? Porque provavelmente o lugar que eles estavam estava em péssimas condições,
briga, guerra, eles tiveram que fazer meio que uma imigração forçada. O que você vai fazer na página 231? Você vai pesquisar sobre um refugiado, vê qual refugiado que você quer pesquisar. Cuidado para entrar na internet para ver isso, gente, porque isso é um assunto muito polêmico, porque eles sempre vêm para o Brasil imigrando, mas eles sempre vêm numa situação muito precária. Então, muitos estudantes pegam esses tipos de pessoa e montam artigos gigantescos na internet. Então, cuidado quando vocês forem pesquisar, se até uma pessoa adulta poder aconselhar vocês nisso é melhor. O que professora, eu vou falar sobre os imigrantes da Síria que veio pra cá. Tá, você escolheu a Síria? É esse povo que você quer falar? Você vai me falar, onde que eles estão, a maioria deles? Aqui no Brasil. Como que eles vivem? Como são sendo incorporados? Quer dizer, como que está sendo a aceitação dos brasileiros com esse pessoal refugiado? Quais são as atividades? E aí? Eles estão aqui, o que eles estão fazendo, gente? Eles conseguiram falar nossa língua? Eles conseguiram colocar a sua cultura? Eles estão conseguindo desenvolver o seu artesanato, fazer as suas comidas, eles conseguiram colocar um pouco da sua tradição de lá para cá? Tá dando certo? Eles têm preconceito? Eles têm dificuldade? Como é que é? Então você vai escolher um povo que veio imigrante pro Brasil, tá? Seja ele refugiado ou voluntário, colocar nessa página 231 bonitinho, certinho, e tirar foto pra mim. Escrito. Pesquisa de história e pesquisa de geografia pra hoje, até o final da tarde. Nós vamos entrar online 10 horas agora e eu vou continuar falando com vocês que nós paramos na página 227, que a gente vai falar aqui dos novos imigrantes e que os novos imigrantes é justamente a pesquisa que vocês vão fazer. Aí a gente fala na aula na online agora, porque hoje deu quase 40 minutos de vídeo, tá? Aula um pouquinho extensa para nós acabarmos a apostila. Fechado? Entenderam? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? O prof tá na escola e 10 horas eu vou entrar online com vocês. Fechou em Goiás? Boa segunda-feira, capricho e eu tô aguardando. Beijo, até mais.